quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos riram dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. E quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Esse texto da Escritura Sagrada, ele nos traz algumas questões e o título dele é o custo do discipulado. Lucas, ele narra, uma grande multidão seguia Jesus. Mas o que é uma grande multidão? O que é uma grande multidão? Uma grande multidão é como uma pessoa sem rosto, sem nome. Trata-se aqui de uma espécie de zona cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidades com relação a Jesus e também ao seu ensino. Mas o Senhor Jesus, ele estava realmente preocupado com a massa cinzenta que o seguia. A prova disso é a sua denúncia da falta de consciência da multidão acerca do que realmente significava segui-lo, que até hoje nós temos isso. Essa grande multidão descrita aqui em Lucas 14 é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Por outro lado, Jesus nunca esteve interessado nas multidões. Não é como nos tempos de hoje, que nós vemos os youtubers, né? Eles estão ali interessados em milhões e milhões e milhões de seguidores em seus canais, em suas redes sociais. E a procura do Senhor Jesus era por comprometimento. A preocupação dele era com as pessoas que de fato iriam andar na presença dele de acordo com aquilo que ele queria. A busca maior de Jesus sempre foi por discípulos comprometidos com ele e com o seu ensino, discípulos capazes de segui-lo e discípulos conscientes de tudo aquilo que estavam fazendo. Naquela época as pessoas queriam ficar no anonimato, não se decidiam em uma vida de compromisso com Deus e com a sua palavra, com os seus ensinamentos. E Jesus deixou claro, exortando aquelas pessoas, naquela grande multidão, a necessidade, a consciência do que eles teriam que passar, daquilo que eles teriam que viver. Isso traz muitos ensinamentos para nós. Nós precisamos observar o que ele, o Senhor, está nos ensinando, está falando conosco.
Seguir a Jesus naquele tempo significava até ser rejeitado pela família, pela sociedade, por causa da religião. Tanto que no verso 26 ele disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, então esses não podem ser meus discípulos. Não podem me seguir. Associar-se a Jesus naquele tempo e também hoje, sabe, significava enfrentar uma reação quase sempre negativa, que frequentemente começava em casa, na família, e poderia facilmente tornar-se uma oposição sistemática de líderes religiosos, como os fariseus, como os escribas, só para você ter uma ideia. Por isso que naquela época muitos, eles preferiam ficar ali, só no meio da multidão, mas não tomava decisão nenhuma para poder estar diante do Senhor. E aí Jesus chega e diz assim, ó, para poder me seguir, vocês vão ter que aprender a andar de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu digo. Ou vocês vão ter que sair do anonimato, vocês vão ter que se comprometer publicamente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não dá para me seguir sem mostrar o rosto, sem assumir, sabe, diante de todos o seu compromisso comigo, não dá. Portanto, seguir a Jesus, ele estava dizendo, para me seguir, é preciso sair das sombras, é preciso sair das trevas. Isso é necessário. E para sair das multidões e tornar-se discípulo de Jesus, é necessário atender a 3 demandas. 3 demandas. Primeiro ele disse, se alguém vem a mim e não apresenta esse amor, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim e não apresenta esse sofrimento, não pode ser meu discípulo. Se vem a mim e não apresenta o desapego que é necessário, também não pode ser meu discípulo. Isso aqui é condicional. Se alguém vem a mim, se você quiser, assim. Se eu quiser, assim. Se nós não quisermos, paciência. Paciência. Essa condicional, ela deve ser sim pressuposta também naquilo que dizem os versículos 27 e 33. Serve para toda essa perícope, para todo esse trecho do verso 25 até o versículo de número 34. Jesus ele estava dizendo para os discípulos daquela época, para os que queriam andar com ele lá, e fala conosco hoje. Se você quer me seguir, então você não pode apenas ficar ali embrenhado no meio de uma turba que está me seguindo. Você precisa aparecer. Porque a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus. Não é isso. Tem muito engano com relação à igreja do Senhor. Nós vamos ter ajuntamentos, nós vamos ter muitas coisas. Agora, a verdadeira igreja não é simplesmente uma multidão que segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Era o que ele estava dizendo. Tem uma grande multidão aqui. Lucas narra isso, verso 25. Só que Jesus estava dizendo, no meio dessa grande multidão está a minha verdadeira igreja. E isso vai ser claro no momento em que eu proferir as minhas palavras. No momento em que eu disser como as coisas têm que ser, e eles vão obedecendo. Ou seja, a grande realidade, gente, é o que Jesus está expondo. A verdadeira igreja do Senhor
não é aquela que está no meio de uma multidão. Se eu faço parte de uma multidão, mas não estou seguindo a Jesus nos termos dele, estou seguindo a minha vida do meu jeito, então eu não sou igreja. Eu não passo de um mero curioso. Estou apenas ali vivendo uma vida de aparência, retendo apenas aquilo que me agrada e descartando tudo mais. Então, Jesus, ele estava dizendo: eu quero que se reúnam de fato e verdade aqueles que me seguem, e me seguem como eu quero ser seguido, e não da maneira que queiram me seguir. Eu acho que está dando para você entender. Na grande multidão estavam aqueles que queriam seguir Jesus segundo os seus próprios termos, para ficar mais claro. Eles estavam ali, mas queriam fazer as coisas do jeito deles. Do jeito deles. Como muitas vezes a gente tem essa mania. Ah, você segue a Jesus? Sim, sigo. Como? Do meu jeito. Do seu jeito não serve. Do meu também não. Do meu também não. Porque muitas vezes esse nosso seguir e servir, a única finalidade que tem é favorecer os nossos próprios objetivos pessoais. E aí Jesus vem e coloca um machado em cima do problema. E agora ele está confrontando aqueles que se escondem diante daquela multidão, dentro daquela multidão, dizendo: ei, se vocês quiserem me seguir de verdade, então saiam dessas sombras. Saiam. Sigam-me segundo os termos que eu estabeleci, e não segundo os termos que vocês estabeleceram para si próprios. Então, a gente começa a entender o porquê de muitas vezes, muitos que estão dentro das instituições religiosas, de um modo geral, e não conseguem permanecer firmes e de pé diante das dificuldades que se levantam. Porque Jesus fala: olha, se vocês quiserem me seguir, agora vai ser necessário evidenciar um certo tipo de amor, e um amor que requer a negação da própria vida de vocês. Da própria vida. Não é um amor geral, mas um amor específico. Ele trabalha isso aqui. Um amor específico. De um modo geral, os filósofos, eles concordam que o que determina o tipo de amor que vivenciamos é o objeto que amamos. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o amor pelo clube de futebol, por exemplo, e jamais eles vão poder amar a esposa com o mesmo tipo de amor. O amor para com os filhos é diferente, para com o bichinho de estimação é outro tipo de amor, e assim por diante. Então a gente vê, são objetos distintos, amores distintos, só que o mesmo vale com relação a Deus. O amor para com Deus é específico. Específico. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, até separei ela aqui para poder ler, e no livro Confissões, lá no livro X, ele afirma o seguinte: Senhor, minha consciência não duvida, antes tenho a certeza de que te amo. Feriste-me o coração com a tua palavra, e desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? E eu acho essa pergunta dele muito interessante. Muito interessante. Porque nós podemos amar determinadas coisas como se elas fossem o que de fato não são.
possível amar de maneira equivocada. É possível fazer isso. Mas o amor para com Deus, ele é específico. Específico. As pessoas podem amar a Deus como se Deus fosse qualquer coisa. Elas podem amar a Deus como se Deus fosse qualquer objeto, qualquer coisa. Mas o que ele está dizendo, você pode estar achando que me ama, dizendo que me ama, mas eu não sou a centralidade da sua vida, eu não estou sendo priorizado na sua vida, eu tenho sido apenas mais um item na sua agenda, nada além disso. Nada além disso. E Jesus foi claro, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Não tem jeito, não tem como. A grande questão é que a nossa vida como discípulos exige que amemos a Jesus como Deus, e não apenas como uma pessoa qualquer. Ele certamente é uma pessoa, mas por ser também Deus, ele deve ser mais amado do que qualquer outra coisa neste mundo. Qualquer outra coisa neste mundo. E é o que o texto ele está nos dizendo. É o que o texto está nos falando. Nós precisamos entender isso. O nosso pecado, ele acontece justamente em não reconhecer a primazia de Jesus e as implicações disso para a nossa vida. É por isso que o verso 26, o texto vai dizer isso. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então observe que o que Jesus está dizendo é que o verdadeiro discípulo, ele ama Jesus como Deus, ou seja, acima da família e de sua própria vida, porque convenhamos, eu e você, analisemos isso. Só Deus deve ser amado mais do que amamos nossa família e a nós mesmos. Somente Deus. Se nós não amamos a Deus, como nós vamos amar os nossos semelhantes? Então era o que Jesus estava ditando ali, falando com eles: ei, vocês estão num caminho diferente. Vocês precisam decidir. Vocês têm aí que tomar uma decisão com relação à vida. Não é que nós vamos deixar de amar os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa esposa. Em nenhum momento ele disse que nós não amávamos. Mas lembre-se da questão dos tipos de amor. Dos tipos de amor. A gente ama pessoas de formas diferentes, mas a Deus é um amor específico. É o que ele está trazendo. É o que ele estava dizendo. Agora imagine isso naquela época, a dificuldade que isso era na cabeça de muitos. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, você vai precisar decidir entre continuar seguindo Jesus ou viver nessa casa. Quando as pessoas ouviam aquilo, era um choque, era um baque neles ali. E é o que a gente vai observando nesse texto. As dificuldades eram muito grandes. Seguir a Jesus naquele tempo iria implicar nisso, as pessoas teriam que escolher. E Jesus estava dizendo: até que ponto você está disposto a ir para poder me seguir? Porque as pessoas eram banidas de suas próprias casas, de suas próprias famílias. A gente precisa pensar. Aqui o texto diz: o custo do discipulado.
o custo do discipulado. O que de fato tem sido importante para nós. Cuidemos de todas as áreas da nossa vida, gente. Mas o amor que é para o Senhor, que a gente possa dar a cada dia, que a gente possa construir essa relação com o nosso Deus de forma muito intensa. Tem um camarada, ele veio do islamismo e ele se converteu a Jesus. Ele deu um depoimento que é o seguinte, ele disse: eu tive que pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas, eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras, eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral, é o que geralmente a turma diz por aí. E tudo isso refletia no modo como viam meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje, eu vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. E ele faz 2 perguntas. O que você pagou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? 2 perguntas bem interessantes. Porque às vezes queremos seguir o Senhor, mas não queremos abrir mão de nada. E Jesus disse: é impossível. Muita coisa vai ter que mudar. Porque ou a gente está dentro da multidão, escondidos, apenas escondidos, no meio da multidão, na escuridão da multidão, fingindo que estamos servindo a Ele, ou nós de fato saímos, rompemos a multidão, saímos como a própria Escritura fala, porque a palavra grega para igreja é eclésia, e eclésia ou eclesia é tirados para fora, chamados para fora. A gente vai ter que romper a multidão, sair do meio da multidão, revelar a nossa vida, o nosso amor pelo Senhor, mudando muitas, mas muitas coisas mesmo da nossa vida. Que a gente possa refletir o custo do discipulado. Lucas 14, leia depois, não dá tempo de fazer a exposição de todo o texto, eu só fiquei nos versículos 25 e 26, não saí deles, mas você pode ler todos eles, tem muita coisa aqui nesse texto. Meu desejo é que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Aleluia. Venha receber as bênçãos de Deus através Glória a da Deus. fé vencedora em Cristo Jesus. Pessoal, a gente teve um problema com a internet. Em Água Preta, Eu acho com que as voltou portas agora, abertas segurou. para todas as famílias. Deus abençoe aí, pastora Jackson Josicleide, Lima, Munique, pastora Josicleide Irani, Lima e equipe de Cícera, fé. Jesus Cristo está está assistindo. vivo. Minha mãe também está assistindo. Deus abençoe. Dona Rubenilda, Gil Souza, lá em São Paulo. Deus abençoe, querido. Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Vamos ouvir um pouquinho do louvor. Daqui a pouco a gente vai encerrar. Filho meu,
pensando que está sozinho. Não pense em parar no meio do caminho. Se cada vez mais perto está tua vitória. Glória a Deus. Filho meu, eu estou contigo para te defender. Aleluia. Venha o que vier, você vai vencer. Está assinado no livro da vida, da vida. Quando eu me levanto, ninguém pode impedir. Se eu sou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existir barreiras, eu derrubo ao chão. Não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou teu Deus, não desista não, não desista não. Quando eu me levanto, ninguém pode impedir. Se eu sou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Já estamos chegando ao finalzinho da nossa programação. O tempo passa muito rápido. São 18 horas mais 58 minutos. Pessoal, no bairro de Santa Luzia, 7h30, nós vamos prestar o atendimento a todos os irmãos, em nome de Jesus. Rua Vicente Pereira de Brito, 434, de frente ao Mercadinho, próximo à padaria. Nesta quarta-feira, em Água Preta, 8 horas da manhã e também no horário das 7h30 da noite. Rua Manuel Isaqueu de Medeiros, 3676, na antiga Sete Ranchos, no centro da cidade. Também no Engenho Florescente, nesta quarta-feira, 7h30 da noite. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos lá do Engenho Florescente. E esta é a semana da Ceia do Senhor na nossa igreja na cidade da Água Preta. E nós estaremos diante do nosso Deus eterno, em nome de Jesus. Então eu desejo que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou teu Deus. Não desista não, não desista não. Quando eu me levanto, ninguém pode impedir. Igreja Aliança com Deus, em Água Preta, a cada dia vivendo a fé vencedora em Cristo Jesus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pessoal, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã, se Deus assim permitir, 5h30, nós estaremos de volta em nome de Jesus. Amanhã, creio que a internet vai ajudar mais. Hoje deu uma caída no horário da noite, mas Deus seja louvado. Que Ele, o Eterno, abençoe a todos, tá bom? Shalom a todos. Tchau.